Olá, meus bons, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Dog e eu tenho uma pergunta pra você. Você conhece esse cara? Você vai aprender agora quais são os 6 principais piratas mais famosos e mais poderosos do mundo, tá? Da época dos piratas aí. Então ativa o sininho, já se inscreve para não perder os próximos vídeos, tá? Sobre as histórias de piratas, história real, tá? De piratas, e compartilhe o vídeo nos grupos de piratas, tá? Que você segue, grupo de WhatsApp, enfim. Meus bons, na época dos piratas existiam piratas muito habilidosos, né? Como hoje em dia existem pessoas aí fantásticas, né? Mas existiam alguns piratas que eram especialistas em algumas coisas específicas, tá? Tinha habilidades únicas e muitos achavam que alguns deles tinham até poderes sobrenaturais, cara. É isso mesmo. Piratas com habilidades únicas ficavam muito famosos porque eles se tornaram muito bem sucedidos, tá? É como se realmente eles tivessem superpoderes. Por exemplo, nosso primeiro da lista aqui, que é o Barba Negra, tá? Barba Negra foi um dos principais e mais famosos piratas do mundo, tá? Barba Negra foi o pirata responsável pelo estereótipo e característica tradicional dos piratas, tá? De gancho, perna de pau, barba grande, tá? Ficar com armas expostas. Tem uma lenda, meu irmão, que diz que você já deve ter ouvido falar do Capitão Gancho, né? Acho que ele é vilão do Peter Pan. Então, o Capitão Gancho foi inspirado no Barba Negra, certo? Tanto que algumas sinopses dos filmes é trocado Capitão Gancho por Barba Negra. Cara, doideira, né, mano? Muito doido. Então, o Barba Negra, né? Ele ficou famoso aí no mundo da pirataria porque ele tinha uma habilidade única de capitanear vários navios ao mesmo tempo. Então ele tinha uma frota enorme, tá? De navios e de tripulações a seu dispor, né? Mas não é só isso, ele ficou famoso também porque no meio da batalha ele colocava fogo na sua barba. Sério, ele tinha pavis, na verdade, pavio, e pra baixo, assim, pra trás da barba, ele colocava fogo no pavio e a cara dele ficava iluminada. Parecia que ele era um ser de outro planeta, cara. Parecia que ele tinha poderes, sabe, sobrenaturais. Então, assim, muitas pessoas tinham medo do Barba Negra de verdade. E não é só por esse motivo também. Ele tinha um dos navios mais poderosos da época, que era o Vingança da Rainha Ana, tá? Que é uma fragata militar francesa, tá? Vou deixar a imagem para você como é poderosa. Olha só a foto dessa fragata, a gente já sabe que ela é imponente, né? Muito poderosa, muito poderosa. O segundo na nossa lista são os Irmãos Barbossa. Você já deve ter ouvido falar desse nome em algum lugar, né? Barbossa, Barbossa, já ouviu falar? Capitão Barbossa, meu amigo, do Piratas do Caribe. Vocês com certeza lembram, né? Então, os irmãos Barbossa eram 3 piratas, tá? Que deram origem à lenda aí do Barba Ruiva. Porque Barbossa, na língua, eu esqueci o nome, se era tradução de língua francesa ou espanhola, significa barba ruiva. Barbossa é barba ruiva em outra língua, tá? Então, a lenda do Barba Ruiva, que veio dos irmãos Barbossa, tá? Eles eram 3 irmãos, tá? Se tornaram muito famosos aí, porque eles tinham uma característica única. Eles sempre atacavam com 3 navios, né? Eles sempre faziam formações de 3 navios. Então, eles atuavam mais na região costeira da África, tá? Eles eram imbatíveis. Tanto que eles infernizaram tanto os sheiks árabes, roubaram tanto os sheiks árabes, que os sheiks árabes, em troco, né, em troca de um pedido de paz contra os irmãos Barbossa, deu pra eles, cara, uma cidade, velho.
É isso mesmo. Deram uma cidade pra eles de tão puto que eles ficaram com esse tal de irmãos Barbosa aí. Porque eles eram imbatíveis, mano. Eles atacavam com 3 navios que chamam-se Bergantines de 2 mastros. Eu vou mostrar pra você. O Bergantine, ele é um navio militar. Ele é um navio muito rápido. Um só. Imagina 3. E os 3 ainda são irmãos. Um sabia muito bem o que o outro pensava. Eles eram muito bem articulados e treinados entre si. Imagina, né? O estrago, né? Que não fazia aí na época da pirataria, né? O terceiro da nossa lista era um cara que era considerado um gênio. E muitas pessoas dizem que o Jack Sparrow foi inspirado nesse cara que eu vou te mostrar. Olha aí a foto dele pra você ver. Esse cara é o Jack Rackham, tá? Conhecido também como Calico Jack. Bom, ele era um dos piratas muito famosos da época, porque ele era considerado um gênio, tá? Ele foi, acredito, não um dos primeiros, mas que influentes, assim, famosos. Foi um dos primeiros traficantes de influência, cara. Realmente, ele tinha a habilidade específica dele de conquistar pessoas. Ele tinha a habilidade de conquistar pessoas. Então, o Calico Jack, como era conhecido o Calico Jack, ele conseguia, cara, entrar na mente de outros capitães piratas e às vezes fazer com que esses capitães piratas ficassem subordinados dele sem eles saberem. Saca? Olha a genialidade do cara. E o Calico Jack, ele tinha conhecidos e pessoas que o deviam favor em praticamente todas as tripulações. Então ele era um exímio traficante de influência, tá? Ele era tão bom de lábia que ele era casado e namorava com uma das mulheres mais poderosas da época, que metia medo em qualquer homem, que era a Anne Bonny. Vou deixar, olha aí que linda, né? A Anne Bonny. Então, a Anne Bonny caiu aí nas conversas do Calico Jack, cara. O cara era foda, mano. O cara era foda, tá? O Calico Jack, ele utilizava um navio que chamava-se corveta militar, tá? Vou deixar a imagem da corveta militar para você ver. Era um navio gigante, porém rápido, muito rápido, tá? E era um navio de casca bem grossa, bem grossa. Então, ele era um navio bem resistente, ótimo para combates aí de X1, sabe? De um contra o outro. Bom, o quarto da nossa lista, né, foi considerado o pirata lendário pelos piratas. Olha só a importância desse cara. O nome dele é Sir Francis Drake, tá? Ele era um corsário, né? Antes de ser pirata, ele foi considerado por muitos o primeiro pirata, intitulado pirata, não por ele, mas por outras pessoas, tá? Que o consideraram o primeiro capitão pirata famoso e de influência aí. Sir Francis Drake, ele foi responsável por criar todas as manobras militares de combate naval, que inclusive é utilizada até hoje pelos militares, né, navais aí pelo mundo. Mas antigamente, olha só, imagina você ter o conhecimento, cara, na época que ninguém sabia, de um conhecimento naval. O cara, o Sir Francis Drake, ele era especialista em estratégia de combate militar. Pra você ter ideia da força do cara, ele sozinho, antigamente tinha um cara que chamava Felipe II. Depois eu vou trazer um vídeo sobre ele. Era um líder, tá? Era um líder da Espanha. E esse Felipe II, ele era temido por ter uma esquadra gigantesca de navios, tá? Praticamente invencível. E esse Sir Francis Drake, para proteger a Inglaterra, que ele amava muito, ele destruiu quase que completamente essa armada inteira do Felipe II sozinho. Pois é, meu bom, com um navio. E o nome do navio dele era Jolly Roger. Você já deve ter ouvido esse nome. Eu fiz
um vídeo, já está aqui no canal, vou deixar na descrição para você, um vídeo explicando tudo sobre a Jolly Roger. Jolly Roger, para quem não sabe, é a bandeira pirata, tá? O navio do Sir Francis Drake se chamava Jolly Roger. Quando esse navio afundou, em homenagem a ele, por ser considerado um pirata lendário e um navio lendário, os outros piratas colocaram bandeiras colocaram o nome das suas bandeiras de Jolly Roger, para ele ficar eternizado, entendeu? Muito bacana, né, cara? Com certeza. Se você não sabe, compartilha, mano, essa informação em outros grupos pra galera ficar sabendo. Tem gente que vai morrer sem saber disso e gosta muito de pirata, não é verdade? E o tipo do navio do Jolly Roger, do Sir Francis Drake, era um galeão inglês adaptado, tá? Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre todos os navios poderosos. Aguardem. Mas é o seguinte, o quinto da nossa lista, tá? De famosos aí, famosinhos da pirataria, é o seguinte, é um cara que se chamava Black Bart, tá? Vou fazer um vídeo específico futuramente sobre o Black Bart, porque vocês não imaginam quem no Piratas do Caribe é o Black Bart. Ninguém nem imagina, mas eu não vou contar. Vocês vão ver no vídeo no futuro, né? Bom, o Black Bart, a foto dele daí, foi um dos famosos piratas do mundo, tá? Por ser considerado invencível também em combate, né? E outra coisa, por ele ser um pirata extremamente letrado, tá? Ele era considerado um pirata letrado, muito inteligente, que ele já foi um duque, tá? Na época passada. E o Black Bart, ele foi o fundador do Código Pirata, que aparece no Piratas do Caribe, né? Direto aí. Então, ele fundou e criou o Código Pirata dos Piratas. Ele foi famoso não só por causa disso, mas também por isso, tá? Pra você ter ideia, ele foi famoso também porque ele tem um recorde. Ele tem um recorde histórico de o pirata que mais afundou navios na história da pirataria. Cerca de 450 navios de todo tipo, tamanho e armamento, tá? Sozinho, tá? Sozinho. Então assim, o Black Bart era foda, mano, foda. Mas também, ele era um dos poucos piratas que sabiam manejar um navio 100% militar, porque ele já tinha sido militar, né, das coroas. Então, ele tinha um navio de linha de 2 cobertas, tá? Vou colocar a foto para você de um navio de linha de 2 cobertas. Era um navio poderosíssimo. Não era rápido, mas, meu amigo, no X1 ele era imbatível. Imbatível, tá? Ele conseguia afundar qualquer tipo de navio com uma rajada lateral de canhão. Pra você ter ideia, ele era gigante, gigante, tá? E você se lembra, meu bom, da primeira foto que eu mostrei pra você, né? Perguntei se você sabia quem era esse capitão Q. Então, aquele capitão lá do começo do vídeo, o nome dele é Robert Cofresi, tá? Ou Roberto Cofresi, né? Brasileiramente, Roberto Cofresi. O Robert Cofresi é o seguinte, a imagem dele está aí, olha aí, bacana, imponente. Robert Cofresi foi um dos mais famosos piratas do mundo, tá? Ele ganhou até uma estátua, cara, na cidade de Cabo Rojo, lá em Cuba, tá? Próximo a Cuba aí. Por quê? Pois apesar dele ser pirata, ele era muito famoso por ele liberar navios negreiros, tá? Uma coisa que os piratas tinham, eles não suportavam escravidão. Então, por mais que eles fossem escravos do mar, eles não suportavam que seres humanos escravizassem outros seres humanos. Então, eles iam à procura desses navios negreiros para libertar, tá? Os navios negreiros aí, e os escravos, né? Poderiam estar sendo trazidos ali. E além disso, esse Robert Cofresi, ele mapeou as linhas
de transporte marítimo de ouro, tá? Das coroas. Então ele roubava o ouro das coroas espanhola e coroa inglesa e dava para os pobres, cara. Exatamente isso. Você já deve ter ouvido falar dessa história alguma vez. Ele, o Robert Coffres, é o verdadeiro Robin Hood. O Robin Hood foi inspirado nele. Essa cidade tem lá a estátua dele, do Robert Coffres, e uma das palavras que tem lá, que chamavam ele na antiguidade, era Robin Hood, tá? Então, assim, cara, ele era um pirata famosíssimo e as pessoas amavam ele. De todos os lugares que ele ia, assim, ele era muito bem visto, tá? E quis. Tanto que tem uma cidade com uma estátua em homenagem pro cara, velho. O cara foi eternizado na história dessas cidades, né? Que ele ficava. Então, assim, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas possíveis, tá? Que tem muita gente que gosta de coisa de pirata e não sabe disso, tá? Às vezes está procurando um vídeo sobre isso, mas não acha, porque tem poucos canais no YouTube que estão dedicados 100% à história da pirataria. Beleza? Então, muito obrigado, meus bons. Valeu demais, te vejo no próximo vídeo, hein?